Pastor Eliseu, mas eu leio a palavra de Deus. Senhor, traz luz à palavra na mente e no coração de cada um. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma passadinha no início do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver. Daí depois nós entramos em Efésios 5. Vamos lá. Então, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós nos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Olha, Paulo alertando para que não nos demovemos, né? E que haveria todo tipo de coisas dentro de um contexto, uma estratégia, métodos, para confundir as pessoas na sua fé, no conhecimento da volta do Senhor Jesus. Essa estratégia era focada justamente em fazer com que as pessoas começassem a desacreditar. Já tantos mil anos, por que vai ser agora e tal? Confundir os cristãos. Colocar dúvida entre aquilo que é verdade e aquilo que parece a verdade. E assim o cristão acaba, então, desistindo da verdade. Então entra o que nós chamamos de apostasia. A Bíblia chama de apostasia. O que é apostatar? Apostatar é desistir daquilo que você cria. Esse é o grande problema. E olha, deixa eu dizer mais. A apostasia será tão grande, que será tomada como um sinal do final dos tempos. Veja o versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso, a vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha ela aí como sinal. Venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso deve ser algo que nos alerte, e nos alerte poderosamente, né? A nos firmarmos na palavra de Deus para não tornar a nossa atitude um sinal da volta de Jesus se apostatarmos. É muito sério isso. Imagine o tamanho das ciladas que serão preparadas e que está impregnando toda a nossa cultura, né? Desde as escolas onde ensinam os nossos jovens, na arte, na religião, nos filmes, em todas as coisas. Onde a mente do ser humano pode ser tocado, ali o inimigo vai tentar tocar. Você entende agora porque a minha angústia em ler a palavra, em esperar que você leia a palavra junto comigo até o final desse capítulo? Até o final de cada vídeo. Sim, por favor, por amor da sua salvação, pela graça, pelo entendimento da palavra da verdade. Querido, vamos lá. Aqui é o pastor Eliseu Batistão. Cada um que está aqui comigo é porque é parte da família desses que entenderam os dias maus que estamos vivendo e também já entendeu que precisa se agarrar na palavra de Deus e fugir das ciladas. Por favor, me ajude. Faça a obra comigo. Inscreva-se. Nosso canal, caso você não esteja inscrito, porque precisamos muito nesse momento. Acione o sininho. Regule para todas as notificações, importantíssimo. E o seu like também você sabe o quanto é importante, né? Então, vamos adiante agora, vamos para a leitura. Para a palavra de Deus, o que realmente interessa, ok? Efésios, capítulo 5. Começamos no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E entendai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. 3. Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Mas eu preciso fazer um comentário. O que é essa palavra estranha? Impudicícia. O que é isso? Ela é usada em muitas traduções. Ela no grego significa porneia. Sim, relação sexual ilícita,
É no sentido de adultério, fornicação, homo, les, e também com animais, impudicícia terrível, né? Mas também em Levíticos 18, porneia, impudicícia, se refere à relação desse tipo com parentes próximos. E no 18, Levíticos 18:1, relação desse tipo com homem ou mulher divorciada. Eu queria ser mais politicamente correto, mas Deus quer que sejamos biblicamente corretos. Coisa que até muitos cristãos não gostam muito hoje em dia, né? Só de ser biblicamente correto. Tal. Alguns simplesmente não suportam ouvir. Parece que querem dar uma ajeitadinha para que o princípio da palavra se ajeite àquilo que ele gostaria de viver. Não, irmão. Ouça a palavra, não gostou? Mas não tem problema. Converse com Deus, converse com seus pastores sobre o caso. Mas ouça, porque a Bíblia sempre quer dizer o que ela diz. Eu repito, a Bíblia quer dizer aquilo que ela diz. Vamos continuar então no 4. Ele vai falar mais coisas que não estejam entre os cristãos. Por exemplo, nem conversação torpe, no 4, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente que não se contém, né? Misericórdia, vamos rever cada detalhe da nossa vida. Sabei, pois, isso, repito. Nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outroras eres trevas, agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só de referir é vergonhoso, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porquanto tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse versículo mexe comigo, mexe com a gente, né? Vou repetir: desperta tu que dormes, acorda, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolo, né? Nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas como nos encher do Espírito? O Senhor nos dá uma sugestão. No 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe bem, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. E da agora em diante ele começa a falar então do lar do cristão, do marido e mulher. Veja bem, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo, Cristo, o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí fica fácil ela ser submissa, né? Diante desse amor.
Mas para quê? Para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, ele está dizendo que Cristo também amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela água, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também vós, maridos, devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Perceba isso. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Veja que Paulo diz agora no 32. É um grande mistério. Ele mesmo diz que é um mistério. Ele diz o seguinte: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando ele fala de marido e de esposa, ele diz: eu me refiro a Cristo e à igreja. Marido, mulher, se ligue. Nós estamos representando, nosso relacionamento de casal está representando Cristo e a igreja, as bodas do Cordeiro. Grande é esse mistério. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua esposa a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Bem, com isso nós terminamos Efésios 5. Por favor, releia agora com calma, pensando em cada palavra você. Releia, orando. Faça esse exercício, é fundamental. Esses conceitos ensinados em Efésios, como todo conceito ensinado na palavra, ele precisa entrar na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. E você já entendeu que nós precisamos acordar para a necessidade de analisarmos, lermos, comermos a palavra de Deus, aplicando esses detalhes na nossa vida. Porque senão, meu amigo, nessa confusão que vivemos, como suportaremos todas essas armas, essas mentiras, essas falsas maravilhas, essas vozes que enchem nossos ouvidos, essas coisas que tentam infiltrar nossa mente? Nós já vimos sobre isso quando falamos de 2 Tessalonicenses 2. Não troque a verdade por nada parecido com a verdade. E no próximo, então, vamos adiante com o capítulo 6. Vamos terminar Efésios. Agora, ora, meu irmão. Porque assim que terminarmos Efésios, no próximo capítulo, nós vamos entrar em Apocalipse. Você sabe o que é isso? Que responsabilidade. Mas o Senhor vai nos dar graça. Você colabore acionando o sininho, dando like e orando. Oremos uns pelos outros. Ore por mim. Eu preciso de discernimento da palavra e entender para não te influenciar, fazer comentários só lógicos. Você vai buscar no Espírito Santo de Deus. Abraços, querido. Deus te abençoe. Logo nós veremos de novo. Até a próxima, querido.